Chamamos de árvore a parte que vemos acima do solo. No entanto, a parte mais poderosa desse ser vivo está abaixo da terra, embora nós humanos nos beneficiemos de sua copa. As árvores aumentam a nossa vibração e nos fazem bem tanto física quanto psiquicamente. Muitos de nós nem dão bola para as árvores, porém, vou te mostrar como algo simples do nosso dia a dia possui mais mistérios que você possa imaginar. Após assistir esse vídeo, você terá um outro olhar sobre as árvores. A começar, se, por exemplo, adotarmos o costume de passearmos por florestas exuberantes, podemos inclusive curar muitas doenças. Ao longo de 30 anos, Suzanne Simard, da Universidade da Colômbia Britânica, pesquisa sobre como as árvores se comunicam. Demonstrou que as árvores das mesmas espécies, além de interagir entre si, curiosamente ajudam umas às outras a sobreviver. Ao caminharmos por uma floresta, nos deparamos com um conjunto de árvores, porém ali está muito mais do que os nossos olhos podem perceber. Abaixo da terra existe um mundo de infinitos caminhos biológicos que conectam as árvores entre si, permitindo sua comunicação de tal forma que se comporta como um organismo único. Isso nos leva a pensar sobre a existência de algum tipo de inteligência desconhecida. Suzanne e sua equipe descobriram que existe uma rede subterrânea que se estende por toda a floresta. Por exemplo, apenas um pouco de terra pode conter quilômetros de fios minúsculos. Esses fios são os micélios, ou seja, raízes de fungos que têm uma simbiose com as raízes das árvores. Assim, baixo terra as raízes se encontram com os fungos. Por exemplo, uma árvore envia CO2. Ele desce e passa pelas raízes onde os fungos, que são os mensageiros, enviam o CO2 para outra árvore que está necessitada. O mais incrível é que todas as árvores trabalham unidas, recebendo e enviando grandes quantidades de informações e nutrientes. É como se toda a floresta fosse um só indivíduo. As árvores são seres muito sociáveis que falam uma língua comum. Elas não são concorrentes com sua própria espécie. Pelo contrário, umas apoiam as outras, já que desenvolveram uma consciência de grupo bastante elevada. Essa teoria também é apoiada pela bióloga Susan DeBloy da Universidade de McMaster. Ela descobriu que a planta Impatiens pálida, quando está rodeada pela mesma espécie, destina uma quantidade menor de energia para expandir suas raízes e ocupar menos espaço para deixar para as outras. No entanto, quando está sozinha, expande suas raízes rapidamente, espalhando por uma grande área. Isso é inteligência. De acordo com Suzanne Simard, as árvores têm sentimentos e podem viver emoções de dor ou medo. Se uma delas é atacada por um inseto ou pelo homem, avisa as outras para que se preparem frente à ameaça. O químico e zoólogo americano David Rhodes realizou um experimento interessante. Ele infectou uma floresta de salgueiros com lagartas tóxicas. Sua intenção era que a árvore se protegesse deles. Para a defesa, levou ácido clorogênico, que é tóxico para as lagartas, e claro, elas morreram. Misteriosamente, um grupo de salgueiro nas proximidades, porém que não foram infectados por insetos, também aumentaram seu nível de ácido clorogênico frente a um possível ataque. Isso demonstrou que houve algum tipo de comunicação entre os salgueiros. Algo muito semelhante acontece com as acácias. As girafas mordem suas folhas apenas em um momento e depois as deixam de lado. As girafas sabem que essas árvores, quando se sentem atacadas, geram taninos que são mortais para os herbívoros. E não só isso, as girafas não podem mais comer de árvore alguma desta floresta, porque todas, ao mesmo tempo, passam a gerar essa substância tóxica, mais uma vez demonstrando que houve algum tipo de comunicação. Há 20 anos, o cientista francês Paul Caro observou que os carvalhos que foram atacados por lagartas segregaram mais doses de taninos para matar as larvas. Curiosamente, para afastar seus competidores vegetais, o carvalho usa as folhas que caem para decompor e secretar o tóxico. A doutora Suzanne Simard fala das árvores-mãe. Essas árvores são aquelas árvores grandes muito antigas que atraem nossos olhares quando entramos em uma floresta. O mais incrível é que elas estão conectadas com todas as árvores à sua volta, e neste caso até com espécies diferentes. Isso significa que as árvores cuidam de seus rebanhos como uma grande família. As anciãs transferem recursos e informações às mais novas. É uma pena que as práticas de desmatamento existentes ignorem o papel das árvores-mãe na transmissão desse conhecimento para as novas gerações. Os ecossistemas florestais são muito complexos. Após vários experimentos, descobriram que o sistema da raiz das árvores e, em geral, das florestas são como o nosso cérebro. O cérebro humano é feito de neurônios e axônios.
Os neurônios se relacionam fisicamente, mas também metafisicamente, porque enviam mensagens e dependem uns dos outros. Uma das maiores autoridades do mundo em neurobiologia vegetal é o professor da Universidade de Florença, Stefano Mancuso. Ele considera que as plantas são seres muito inteligentes. Para ele, inteligência é a habilidade que se tem para resolver problemas, e as plantas fazem isso muito bem. Criou o Laboratório Internacional de Neurobiologia Vegetal, em que ele e sua equipe têm pesquisado por mais de 10 anos. Está convencido que as plantas são a base da vida do homem, porque são a conexão entre o Sol e a Terra. A energia solar que é absorvida pelas plantas são transformadas em energia química. É isso que os seres humanos necessitam para viver. Sem as plantas não teríamos energia, então não poderíamos viver. Após muitas investigações, descobriram que as plantas dormem da mesma maneira que os animais. Têm um ciclo ativo durante o dia e descansam durante a noite. E se comunicam continuamente entre si através das moléculas voláteis. Assim, quando sentimos o perfume de uma flor, na verdade, estamos cheirando uma mensagem que a flor está enviando aos insetos ou informações às outras flores que podem ser ameaçadas. Sua equipe conseguiu comprovar que as plantas percebem parâmetros físicos e químicos que os animais não gostam. Outra pesquisadora revolucionária neste campo é a doutora Mônica Gagliano. Mônica, junto com Stefano Mancuso e o nanobiólogo Daniel Robert, falam sobre a comunicação entre as plantas e os sons emitidos pelas raízes do milho. Elas se comunicam em frequências muito baixas que os humanos não podem ouvir. Mas não é porque não ouvimos que significa que os sons não existam. Aliás, os estudos ajudaram a retirar o ceticismo sobre a comunicação sonora entre as plantas. Segundo a física, tudo vibra e produz som. Em termos de energia, uma planta gasta menos energia em produzir sons do que ao emitir sinais químicos. Para os 3 pesquisadores, os vegetais possuem sensores auditivos, embora sejam diferentes dos ouvidos humanos e dos animais. No entanto, a membrana das células vegetais reage à vibração de uma maneira muito semelhante às nossas células humanas. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford descobriu que a grama e ervilha conseguem saber se uma planta vizinha está precisando de água. Se falta água, elas fecham os poros de suas folhas. Após algumas horas, se perceberem que não estão mais secas, elas simplesmente reabrem. Outro experimento curioso aconteceu em 1966 com Cliff Baxter, um agente da CIA especialista em polígrafo, a famosa máquina da verdade. Um dia qualquer, decidiu conectar a folha da planta de seu escritório ao polígrafo. Para seu espanto, o polígrafo mostrava uma linha reta, algo que ele conhecia bem de seus muitos interrogatórios. No entanto, o polígrafo não registrou nada mais que isso, apenas uma ociosa linha reta. Então Baxter começou a se perguntar o que poderia fazer para a planta reagir. Teria ela sentimentos? Muito experiente, se lembrou que algumas reações no polígrafo aparecem quando as pessoas se sentiam ameaçadas. Então teve a ideia de queimar uma folha. Curiosamente, justo naquele momento, um instrumento de gravação desenhou uma curva muito acentuada. Eram 3 da madrugada, ele não havia tocado na planta ou muito menos a moveu. Só havia pensado em queimá-la. Será que a planta conseguiu ler a sua mente e por isso se sentiu ameaçada? Curioso diante do que viu, Baxter decidiu realizar outros experimentos com seu polígrafo e alcançou resultados difíceis de acreditar. Por exemplo, uma planta poderia identificar o assassino de seu dono ou, sob sua memória, em reconhecer quem a prejudicou no passado. E não é de hoje que se fala sobre a sabedoria das árvores e das plantas. Os antigos xamãs dizem falar com elas. E são elas que dizem aos xamãs qual erva usar para curar determinadas doenças. No século IV, Aristóteles atribuiu alma às plantas, embora ele mesmo não acreditasse que elas tivessem sensibilidade. Por outro lado, Hipócrates, o pai da medicina, aconselhava seus discípulos a falar com as plantas, porque dizia que elas é quem guardavam conhecimento das curas. Muito tempo depois, no século XVIII, o sueco Carlos Linneu, considerado o precursor da botânica moderna, afirmou que os vegetais eram como animais, só que sem mobilidade. Um experimento interessante realizado pela Real Sociedade de Horticultura de Londres concluiu que falar com as plantas faz com que elas cresçam mais rapidamente, em especial se forem mulheres. Existem vários estudos que demonstram que pacientes recém-operados que possuem plantas em suas janelas se curam mais rapidamente e têm menos complicações do que aqueles que não têm.
Também está demonstrado que crianças com transtornos como déficit de atenção ou hiperatividade melhoram quando estão em contato com a natureza. Também já se comprovou que os bairros e casas que não têm plantas ou árvores possuem maior índice de violência do que bairros mais arborizados. Acredita-se que o motivo possa ser porque as árvores e as plantas ajudam a reduzir o nível de medo. É verdade que as árvores precisam do nosso cuidado, mas nós humanos precisamos muito mais do seu contato para poder aumentar as vibrações e reconectar novamente com o nosso lindo planeta. E especialmente agora que estamos em um momento chave para toda a humanidade.